Imagine descobrir nos últimos dias da sua vida que você nunca viveu de verdade. É isso que Lev Tolstói faz em uma das novelas mais devastadoras da literatura mundial, A Morte de Ivan Ilitch. Não é apenas um livro sobre morrer, é um livro sobre perceber tarde demais que a vida inteira foi construída em cima de aparências. E Tolstói começa a narrativa de maneira brutal. Ivan Ilitch já está morto. Os colegas de trabalho recebem a notícia do falecimento em vez de sofrimento, começam a pensar: quem vai ocupar o cargo dele? Quem será promovido? Como a repartição será reorganizada? A morte de um homem se transforma numa questão burocrática. E ali Tolstói já apresenta um dos temas centrais da obra, o esvaziamento das relações humanas. Até mesmo a esposa, Praskovia, demonstra menos dor pela perda do marido e mais preocupação prática. Quanto receberá de pensão? Como ficará financeiramente? Como reorganizará a própria vida? É cruel, mas profundamente humano. Porque Tolstói está mostrando que muitos vínculos sociais são apenas convenções. Ivan Ilitch passou a vida inteira acreditando que era feliz, mas era uma felicidade morna, uma felicidade de aparência, uma felicidade aprovada socialmente. Ele estudou direito, virou juiz, construiu reputação, casou-se, subiu socialmente, frequentava os ambientes corretos, vestia-se bem, comprava móveis, gostava de formalidade social. Externamente era um sucesso, internamente era um vazio. Ivan Ilitch viveu tentando corresponder às expectativas alheias. Nunca perguntou verdadeiramente: o que eu quero da vida? Ele apenas seguiu o roteiro social. Seu casamento, por exemplo, não nasce do amor profundo. É uma união conveniente marcada por estabilidade, status e interesses sociais. Com o tempo, lá se transforma em um ambiente sufocante. A convivência vira um acúmulo silencioso de ressentimentos. E então chega a doença. Uma dor no intestino, no apêndice, no rim, um problema físico aparentemente banal, mas que lentamente se transforma em uma sentença de morte. E aqui começa o verdadeiro terror da narrativa. Porque Ivan Ilitch é obrigado a olhar para a própria finitude. Não como uma ideia abstrata, não como a morte dos outros, mas como eu vou morrer. Tolstói mostra que quase todos nós convivemos com a morte como conceito, mas raramente como realidade pessoal. Ivan Ilitch tenta fugir disso o tempo inteiro, até que ele se lembra de um silogismo aprendido na faculdade. Aquilo fazia sentido para os outros, mas agora Ivan Ilitch percebe algo insuportável. Eu sou o Caio desse silogismo. A conclusão lógica agora aponta para ele. E isso destrói psicologicamente, porque ele percebe que todos os seus projetos eram superficiais. Sua carreira não tinha vocação verdadeira. Seu casamento não tinha amor verdadeiro. Suas amizades eram protocolares. Sua vida inteira foi construída para agradar aos outros. O mais doloroso. Ele só percebe isso quando já está morrendo. Então Tolstói introduz uma figura fundamental, Gerasim, o criado simples da casa. Enquanto todos demonstram impaciência, artificialidade e desconforto diante do sofrimento de Ivan, este criado é o único que permanece genuinamente humano.
Ele ajuda, escuta, permanece, não finge. Tolstói constrói um Gerasim, uma crítica poderosa à falsa sofisticação social. O homem simples possui mais verdade humana do que toda a elite burocrática ao redor. Na reta final da vida, Ivan Illich começa a revisitar a infância, e essas são talvez as páginas mais tristes da obra. Ele relembra o carinho da mãe, os jogos infantis, o vento levando as folhas, as comidas da infância, a alegria simples de existir, porque na infância havia verdade, havia presença, havia sentido. Agora, adulto, bem-sucedido e respeitado, ele percebe que perdeu tudo isso. A dor física aumenta, mas a dor moral é ainda pior. Ele começa a se perguntar: minha esposa deseja que eu morra? Minha filha me ama? Sou apenas um peso? Alguém realmente se importa comigo? E aqui Tolstói toca numa dimensão profundamente existencial: o medo de descobrir que nunca fomos verdadeiramente amados. Ivan Illich entra numa crise intensa. Ele teme o sofrimento, o desaparecimento, a extinção, o vazio, a inexistência. E ao mesmo tempo começa lentamente a abandonar o orgulho. O orgulho que guiou a sua vida inteira. E quando finalmente aceita sua condição, algo muda. No instante final da morte, Tolstói sugere uma libertação. A morte deixa de ser apenas horror, ela se transforma em possibilidade de transcendência. Ivan Illich percebe que talvez ainda pudesse encontrar verdade, talvez ainda pudesse abandonar a falsidade, talvez ainda pudesse reconciliar-se consigo mesmo. E é por isso que a morte de Ivan Illich continua sendo uma das obras mais importantes já escritas, porque ela obriga o leitor a fazer perguntas extremamente desconfortáveis. Você está vivendo apenas ou está funcionando? Seu trabalho tem sentido? Seus vínculos são reais? Você ama verdadeiramente? Ou apenas representa um personagem social? Tolstói não escreveu apenas sobre a morte. Ele escreveu sobre o terror de descobrir tarde demais que nunca se viveu de verdade. Esse livro é extremamente reflexivo e dá para ler em um dia, mas te aviso logo, ele vai te fazer repensar a vida e a sua existência.